Olá, assinante, tudo bem? Peço licença a você para apresentar mais um programa Saúde e Você. Hoje entrevistamos a doutora Moana Cavalcante. Ela é cirurgiã de cabeça e pescoço. Doutora, muito obrigado por estar aqui conosco hoje no programa Saúde e Você. Obrigada, Hélio. Eu que tenho a satisfação de estar aqui. Fica à vontade. Doutora, o que é cirurgia de cabeça e pescoço? Bom, Hélio, a cirurgia de cabeça e pescoço é uma especialidade médica que trata dos tumores da região da cabeça e do pescoço. Tem esse nome porque vem do inglês head and neck, mas nós poderíamos dizer que é a região da face e pescoço. Nós tratamos as lesões de pele na face, de fossas nasais, de seios paranasais, lesões de boca, laringe, faringe, lesões de tireoide, de glândulas salivares e lesões do couro cabeludo. Doutora, quando a pessoa deve procurar um cirurgião de cabeça e pescoço? Quando é que a pessoa deve realmente procurar? Em que situação? Na maioria das vezes, o paciente, quando chega ao cirurgião de cabeça e pescoço, ele já vem encaminhado de um outro especialista, né? O dermatologista que identificou um tumor de pele, encaminha o paciente para o tratamento. O endocrinologista que viu que o seu paciente tem um nódulo de tireoide e precisa ser operado. Ou o clínico, o dentista, o otorrino que viu uma lesão na boca ou na laringe do seu paciente, encaminha para o cirurgião de cabeça e pescoço tratar. Mas o paciente pode espontaneamente procurar o profissional, o especialista, sempre que ele observar alguma lesão na boca que não cicatriza, uma alteração de voz, aquela gripe que está durando já 3 semanas e não sara, né? Aquela feridinha na pele que está crescendo, sangrando e não tem nenhuma resolução, um caroço no pescoço e até mesmo deformidades ósseas na face. Quais são, doutora, as doenças mais frequentes nessa região, cabeça e pescoço, só para você ter uma ideia? Em números, o mais frequente mesmo são os nódulos de tireoide, que são bastante frequentes na nossa época, né? Devido aos meios de diagnóstico, a ultrassom desse popularizado como meio diagnóstico fácil, a gente consegue identificar com mais frequência hoje os nódulos de tireoide. Mas os tumores do trato aéreo digestivo alto, boca, laringe e faringe, têm uma alta incidência. Chegam a ser diagnosticados quase 200 mil novos casos por ano no mundo. Essa interação, doutora, cabeça e pescoço, a gente observa que atinge 2 situações aí da medicina, o otorrinolaringologista e o neurocirurgião e neurologista. Como é que é essa interação de vocês na medicina? Como é que funciona? Muitas vezes nós trabalhamos juntos, né? 2 equipes entram juntas para operar um mesmo caso, quando as lesões estão em regiões limite, entre os seios paranasais e o cérebro, por exemplo, que é o território do neurocirurgião, né? Ou outras vezes nós encaminhamos para o colega que consideramos mais capacitado naquela área. Em geral, o cirurgião de cabeça e pescoço trata os cânceres. O otorrinolaringologista trata as doenças benignas da laringe. Né? Agora, doutora, a cirurgia de tireoide, isso é uma coisa importante. Por que a cirurgia de tireoide tem que ser feita por um especialista cabeça e pescoço? A estrutura do pescoço tem uma anatomia muito específica e muito delicada. Existem estruturas do tamanho de uma lentilha, finas como fio de cabelo. E o cirurgião de cabeça e pescoço é um profissional que passou 2 anos estudando apenas isso, depois da graduação da medicina e depois dos 2 anos de cirurgia geral. Então, todas as lesões no pescoço, inclusive a glândula tireoide, devem ser preferencialmente operadas e tratadas por um cirurgião especialista, o de cabeça e pescoço. Após a cirurgia, doutora, a pessoa retirou esse nódulo, né, essa tireoide. A pessoa tem uma vida normal? A vida da pessoa continua normal ou tem algum limite? Sim, a cirurgia de tireoide é bastante tranquila, a recuperação é muito boa e o indivíduo pode ter uma vida completamente normal. Nós temos hoje no mercado algumas medicações que substituem o hormônio da tireoide, medicações orais, né? Um comprimido de manhã todos os dias, que vai substituir a função desse hormônio da glândula que foi retirada e a pessoa pode ter uma vida completamente normal. Você que está chegando em casa agora, está ligado no TNH1 TV, canal 26 da NET, o programa é Saúde e Você.
Hoje a nossa entrevistada é a doutora Noana Cavalcante. Ela é especialista em cirurgia de cabeça e pescoço. Doutora, todo nódulo da tireoide deve ser retirado? Não. A maioria dos nódulos de tireoide são nódulos benignos. E quando esses nódulos são pequenos, eles podem ser acompanhados com exame de imagem e punção ao longo do tempo. Caso apareça alguma característica de malignidade, aí sim a cirurgia é indicada. Recuperação da cirurgia de tireoide, né, doutora? Muitas pessoas ficam com medo devido à região local. Após a cirurgia, doutora, a recuperação é lenta? Como é essa recuperação? A recuperação é muito boa. Em geral, eu digo para os meus pacientes que eles vão chegar em casa andando, falando e comendo, né? E é uma média de internação de 2 dias, se correr tudo bem, e cerca de 15 dias depois a pessoa pode voltar às suas atividades normais. Agora, a cirurgia na criança de tireoide acontece com frequência? É frequente? Acontece, mas é muito pouco frequente. Nódulo de tireoide em criança é algo raro, mas acontece em algumas síndromes. Agora, é uma questão interessante, porque tem pessoas que têm tireoide e não precisa ir até a sala de cirurgia, né, doutora? Qual é a tireoide que é necessário fazer a cirurgia? Nós temos que identificar qual é a natureza do nódulo. Os nódulos malignos, eles têm sempre uma indicação cirúrgica. Os nódulos benignos é que ficará a discussão em relação ao tamanho da possibilidade ou não de cirurgia. Agora, aquele assinante ou aquela assinante que gosta de fazer plástica, ficar mais bonito ou mais bonita, né, doutora? O cirurgião de cabeça e pescoço também faz plástica, doutora? Nós não fazemos plástica com objetivo estético, né? A cirurgia plástica com o objetivo de tornar a aparência mais agradável é competência dos nossos colegas cirurgiões plásticos. Mas o cirurgião de cabeça e pescoço realiza algumas plásticas de reconstrução, né? Em algumas cirurgias onde o defeito cirúrgico é grande, não permite que haja um fechamento imediato da lesão, nós precisamos rodar retalhos ou enxertos de regiões adjacentes para fechar aquele defeito cirúrgico. E aí sim nós realizamos esses procedimentos de plástica reconstrutora. Esse enxerto normalmente é por alguma patologia ou é questão de acidentes mesmo? A cirurgia de cabeça e pescoço em geral trabalha com câncer, mas pode haver algumas situações que no acidente haja uma perda de tecido importante que precise de uma reconstrução plástica. Limite, doutora. Eu falo limite porque é o seguinte, a gente passa aqui com muitos médicos e às vezes tem informação que o médico pode fazer uma cirurgia em determinado local. Qual é o limite da sua especialidade? Até onde vocês podem ir na região cabeça e pescoço? Na região da cabeça e pescoço, nós realmente só não fazemos intervenção no sistema nervoso central e na região dos olhos, né? O sistema nervoso central é competência do neurocirurgião e o globo ocular é competência dos oftalmologistas. Fora isso, todos os outros tecidos da região da cabeça e do pescoço, o cirurgião de cabeça e pescoço atua. Na pele, na mucosa, nas glândulas, nos tecidos moles e até mesmo nos ossos da face. Essa relação paciente-médico antes da cirurgia é muito importante, né, doutora? Eu acho que quando a pessoa vai até a sala de cirurgia e precisa fazer algum procedimento, a fé da família que está esperando, está aguardando, é importante? Fundamental, né? A relação de confiança se estabelece no primeiro aperto de mão quando o paciente entra na sala. Ali se estabelece a confiança, as expectativas, né? Na obtenção de um bom resultado. E a fé é sempre um excelente motor de bons resultados. A senhora trabalha com pacientes com cânceres. Isso é uma questão importante. Como é que a senhora vê essa relação hoje, por exemplo? O paciente, ele, em 99,9% dos casos, ele é informado da sua gravidade. Olha, você tem tanto tempo de vida, às vezes acontece isso. Como é que a senhora vê essa informação nesse mundo atual? Para o paciente, é muito doloroso ou ele recebe aquela informação de uma maneira mais, hoje, digamos assim, mais convincente? Em
em oncologia hoje, a gente costuma valorizar muito mais a qualidade de vida do que o tempo de vida, né? O que é mais importante no tratamento de oncologia é quanto tempo com aquele tratamento o paciente vai permanecer bem, vai permanecer sem dor, falando, em convivência social, em suas atividades normais. Isso é o que é mais importante do que mesmo o tempo de vida. Eu costumo dizer para os meus pacientes que a diferença de uma pessoa que teve um diagnóstico de câncer e a que não teve, é a que não teve não sabe a expectativa dela, mas ela pode não ter uma expectativa boa. A diferença é da informação. Então, o objetivo hoje é viver o melhor possível, com as melhores condições possíveis, e não tanto o tempo de vida. Quando há essa informação, doutora, quando acontece da senhora passar para o seu paciente a gravidade, tem ajuda psicológica no meio? A ajuda psicológica é fundamental. É importante ter na equipe um psicólogo que possa acolher o paciente e também a família. A família sofre junto e muitas vezes a família precisa de mais apoio do que o próprio paciente. E agora você que está em casa, a gente vai para mais um bloco comercial e daqui a pouco a gente volta. É rapidinho, não saia daí. Já estamos de volta com o programa Saúde e Você. Hoje entrevistamos a doutora Moana Cavalcante. Ela é especialista em cirurgia cabeça e pescoço. Doutora, há quanto tempo existe essa especialidade? No Brasil, acho que são poucos. Em Maceió, quanto tempo, doutora? No Brasil, a Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço foi fundada em 1967, em São Paulo, né? Mas a primeira sociedade no mundo é a americana, que foi fundada 10 anos antes, em 57. Como especialidade médica e programa oficial de residência médica, existe no Brasil desde 82. Né? É uma especialidade relativamente recente, mas antes a especialidade era exercida pelos cirurgiões gerais e pelos cirurgiões oncológicos. Com o passar do tempo e com a necessidade de um treinamento mais específico para a área, então houve a necessidade de surgir a especialidade própria para essa região. E hoje em Maceió, doutora, quantos especialistas tem nessa área? Eu acredito que hoje, com formação específica, deve ter em torno de 6. Tem um colega em Arapiraca e aqui eu acredito que são 6. Mas tem gente nova chegando. Doutora, tumores na cabeça. Quais são os riscos que oferece para o paciente? Bom, isso depende muito da localização do tumor e do tipo histológico, qual é o tipo de célula que está formando aquele tumor. Os tumores mais comuns na cabeça e pescoço são os tumores do trato aéreo digestivo alto, né? Quando a gente fala assim de tumor de cabeça e pescoço, pensa-se, grosso modo, nos tumores de boca, laringe e faringe. O principal fator de risco para esses tumores é o tabaco associado ao álcool. Né? Por isso a grande campanha que nós fazemos, o grande apelo que nós fazemos contra o tabagismo. Agora, doutora, esses tumores, no caso, quais são os sintomas que eles apresentam? Esses tumores especificamente, geralmente aparecem com uma feridinha na boca que não cicatriza. Essa feridinha vai aumentando, vai se tornando um caroço. Quando é na laringe, o principal sintoma é a alteração da voz, a rouquidão. Aquele paciente que já está com aquela gripe de 1 mês e não sara e continua rouco e todo mundo percebe que a voz dele está diferente ou ele começa com dificuldade para engolir. Esses são os primeiros sintomas e os principais sintomas. Às vezes aparece um carocinho no pescoço que já é um sinal de que existe um tumorzinho em alguma região ali que precisa ser diagnosticado. E o tratamento, no caso, doutora? Como é que funciona o tratamento? Para esses tumores, hoje nós temos 3 armas, né? A cirurgia, a quimioterapia e a radioterapia. Nós podemos usar essas armas isoladamente ou em associação, 2 delas ou as 3 em conjunto, lembrando que sempre com a intenção curativa, a cirurgia é preferencial. Caroço no pescoço, doutora. O tumores no pescoço é motivo de preocupação?
Porque muita gente, a pessoa tem e não percebe. Quando ele vem perceber, às vezes já é tarde, né, doutora? Sim. É preocupante isso aí? Um caroço no pescoço deve ser sempre avaliado pelo médico, porque ele pode ser desde uma lesão benigna que não vai ter repercussão nenhuma na vida do indivíduo, uma inflamação, uma íngua, né, como os nossos antepassados antigos, falavam, né, as landras, pode ser desde uma reação inflamatória que vai se resolver por si só, como pode ser algo mais grave que precisa de diagnóstico imediato e tratamento precoce. E as crianças também têm doenças na cabeça e pescoço, doutora? De que forma? É mais raro tumores, né, de cabeça e pescoço nas crianças, mas também acontece. O que as crianças têm muito são linfonodos aumentados, né, gripou, aí surge aquela landrazinha, mas isso sempre precisa ser avaliado pelo pediatra para poder diferenciar de algo mais grave. E quando acontece, como é que funciona o tratamento nas crianças? O protocolo é o mesmo para o adulto, né? Depende também muito do tipo de lesão, de qual é a célula que está causando aquele tumor, né? E a depender disso nós temos protocolos internacionais que vão nos guiar no tratamento, sempre com essas 3 armas: cirurgia, quimioterapia ou radioterapia. Doutora, sabemos que o câncer é uma patologia silenciosa, né? No caso, na cabeça e no pescoço, existem sintomas antes dele aparecer, doutora? Não. O indivíduo não tem como prevenir um câncer de cabeça e pescoço por exames periódicos, digamos assim, né? Ele vai ter que diagnosticá-lo quando surgirem os primeiros sintomas. Por isso a gente sempre salienta que qualquer alteração na boca, na voz, na pele, qualquer caroço no pescoço, seja investigado por um médico. Doutora, o assinante que está nos assistindo, de repente ele fica preocupado, existe alguma coisa. Qual é o momento que ele deve procurar um especialista nessa área? Em que situação mais comum ele deve procurar? Aquela pessoa que não tem nada, assistiu o programa Saúde de Você e quer fazer um check-up. Como ele deve percorrer esse caminho, doutora? Ou é indicado por algum médico? Em geral, os nossos pacientes são já encaminhados por outros colegas, né? O dermatologista identificou o tumor de pele, encaminha para o tratamento, o otorrinolaringologista diagnosticou o tumor de laringe, ou o endocrinologista tem o seu paciente com um nódulo de tireoide e encaminha para a cirurgia. Mas o próprio paciente pode procurar se ele perceber alguma alteração, né? Alguma lesão na boca, alguma feridinha na pele que não cicatriza, ou um caroço no pescoço. Qualquer um desses sintomas pode levar o paciente a uma investigação mais aprofundada. A senhora falou em questão de lesão na boca. E muitas pessoas sofrem com afta, né, doutora? Isso aí é uma coisa impressionante, como a afta atinge milhões de pessoas. Afta, qual é a diferença da afta para uma lesão que poderá ser um câncer? A afta é uma úlcera que acontece na mucosa oral, em geral por uma alteração da flora bacteriana, uma queda de imunidade, e ela tem uma evolução autolimitada. Ela se desenvolve e espontaneamente ela regride. Isso não dura mais que 2 semanas. Então toda feridinha na boca que dure mais que 2 ou 3 semanas merece ser investigada. Agora, outra coisa, doutora, a pessoa que precisa de um atendimento no HGE, sabemos que lá é uma questão de urgência e emergência. Lá existe essa especialidade também de plantão, doutora? De plantão não, mas existe para a avaliação dos pacientes internados, né? Os pacientes que chegam na emergência, eles são tratados pelo cirurgião geral que está de plantão e se houver necessidade, ele pede a avaliação do especialista. Eu gosto da medicina. As pessoas me encontram na rua e dizem, olha, seu programa é bom, as pessoas ficam informadas. Eu gosto porque é uma área muito delicada. Pega nesse gancho, quais são as novidades nessa região, cabeça e pescoço, doutora? Nós temos alguns bisturis mais modernos e específicos que abreviam o tempo da cirurgia e facilitam o trabalho do cirurgião. São os bisturis harmônicos, ultrassônicos, eles são muito práticos e facilitam bastante a cirurgia. Mas de uma forma geral, o que se tem estudado mais, o que a gente vê de mais pesquisa é no campo da quimioterapia.
as indústrias farmacêuticas estão investindo pesado no desenvolvimento de novas drogas, novos tratamentos com foco no câncer de cabeça e pescoço para um tratamento mais eficaz. Essa região é uma região que a gente sabe que é muito delicada. Toda cirurgia cabeça e pescoço é necessário anestesia geral? Na maioria das vezes, sim, né? Eu acredito que apenas para pequenas lesões de pele, de boca, a gente faça com anestesia local, mas a grande parte das nossas cirurgias são com anestesia geral. Hoje, doutora, existe em Maceió um centro de referência nessa região, cabeça e pescoço? Tem? Nós temos os CACONs, né, os Centros de Referência em Oncologia, que em Maceió temos 2, um no Hospital Universitário e outro na Santa Casa, mas não existe o serviço de cirurgia de cabeça e pescoço ainda. Esse serviço está em projeto, em planejamento, e nós acreditamos aí que nos próximos meses nós estejamos inaugurando o serviço de cirurgia de cabeça e pescoço. A senhora trabalha com pacientes com câncer e a gente sabe que não é uma coisa fácil. Doutora, qual é o sentimento que a senhora tem quando perde um paciente? É desolador. É aquela situação de impotência? É por aí? Sim, é de impotência, mas não chega a ser de grande tristeza quando você sabe que você permitiu a ele todas as condições de conforto e todas as condições que a nossa atualidade dispõe, né? Como eu falei antes,